Vamos agora analisar um elemento que é comum os editores utilizarem, que é a elaboração de uma tabela de dados. Eu criei uma tabela de dados dentro desta página, que está em tabela exemplo de páginas. Vou clicar aqui. Estamos aqui perante duas tabelas. Neste caso é um horário. Uma tabela supostamente corretamente marcada e a outra tabela incorretamente marcada. Como vemos visualmente, elas não diferem em nada uma da outra, portanto é possível visualmente associarmos rapidamente as células de dados, ou seja, neste caso as disciplinas, às respectivas colunas, neste caso aos dias da semana e ao horário propriamente dito. Em ambas as tabelas, visualmente, isso é possível. Vamos submeter esta página também à análise do nosso validador automático e ver que tipo de indicações é que ele nos dá. Para isso, precisamos de fazer uma cópia do endereço desta página para depois submeter ao validador. Vamos então aqui ao Access Monitor, colamos o endereço da página e pedimos a revisão. O relatório aparece, como veem, com nota 10, ou seja, nota máxima, sem qualquer tipo de erros. Isto permite-me chamar a atenção para algumas situações em que, por vezes, não existem erros, mas é importante também olhar principalmente para os avisos. No caso da informação sobre tabelas de dados, que foi aquilo que nós estávamos interessados em saber, a opinião aqui do nosso validador, ele diz-nos que foi encontrada uma tabela sem células de cabeçalho, ou seja, aquela tabela que está incorretamente marcada. E ele assinala não com um erro, mas sim com um aviso. E isto porquê? Porque na web é possível nós termos dois tipos de tabelas. As tabelas de dados e as tabelas de layout. No caso, aquilo que ele nos está a perguntar é que nós confirmemos se realmente se trata de uma tabela de dados ou de uma tabela de layout. Se for uma tabela de dados, então aquele aviso passa a ser um erro. As tabelas de dados têm efetivamente que ter as células de cabeçalho marcadas. Se for uma tabela de layout, então não seria um erro. Neste caso em concreto, nós já vimos as duas tabelas e verificamos que são duas tabelas de dados, pelo que corresponde efetivamente, este aviso corresponde a um erro. Vamos então ver qual é as implicações para quem utiliza uma tecnologia de apoio, como é o caso do leitor de ecrã utilizado por pessoas cegas, qual é o impacto que tem a leitura de uma tabela incorretamente marcada e a leitura de uma tabela corretamente marcada. VoiceOver ativo Safari, tabela linha vertical acessibilidade, S, janela. Voltamos então aqui à nossa página e ativamos aqui o nosso leitor de ecrã. Vou entrar dentro da página. Hiperligação. Saltar para o conteúdo. Vou-lhe pedir para ele saltar para nível o do título próximo 1. cabeçalho. Tabela. Nível do título 2. Tabela marcada incorretamente. Como veem, ele passou logo para o título da tabela marcada incorretamente. Vou agora pedir para ele ler linha a linha. A sair de faixa a entrar principal. Nível do título 3. Horário da turma A, 5. E vou SG. entrar dentro da tabela. Vou aqui. Conteúdo HTML. Conteúdo HTML. Mostrar todos os. Conteúdo HTML. Nova janela. Okay. SG. Vou então aqui ler a tabela. QA. Key. 6. Sabo. 9. 0. Português. Por exemplo, português. Química. Química. Mecânica. Como vemos, TIC. ao fazer a leitura, Acessibilidade. ele faz-nos a leitura Yoga. sempre de forma linear
Acessibilidade. Por exemplo, acessibilidade, eu não consigo saber qual é a coluna que está agarrada a esta disciplina, nem saber qual é a linha que está agarrada a esta disciplina. Por exemplo, eu não consigo passar de acessibilidade para LGP, ou seja, descer na coluna. Yoga. Fico sempre 0 limitado matemática a LGT este web física trabalho web ciclismo linear. bioweb natação. Nível título 2. Tabela marcada corretamente. Passar para a tabela marcada Horário da turma corretamente. 5. Tabela 7 colunas. 6 em branco coluna 1. Posso ler aqui. Q aqui. Sábado. Linha 2. SAG. Português. Coluna 2. Por exemplo, posso descer, Linha 3. 10 horas. Matemática. desci para as 10 horas, Linha 4. 11 horas. 11 Web. horas. Vou, por exemplo, para o lado, para terça-feira, Ter. Física. Coluna 3. física. Vou subir na Linha 3. 10 terça-feira. horas. LGP. QA. TIC. Coluna 4. Portanto, como vemos, ele consegue navegar e associar a cada uma das células de dados as respectivas células de Linha 2. 9 cabeçalho. horas. QA. Mecânica. Coluna 4. Inclusivamente, se eu pedir ao leitor de ecrã que me procure uma tabela, Tabela não encontrada. vou colocá-la para cima. Horário da turma A, 5. Tabela 7 colunas, 6 linhas. Horário da turma A, 5. Ele Tabela. detecta esta tabela e inclusivamente lhe dá o próprio título. Portanto, se eu, como existem duas, se procurar outra, Primeira tabela. Horário da turma A, 5. ele não sai Tabela. daqui, ou seja, não considera a primeira tabela como uma tabela de dados, uma tabela corretamente marcada. Nova janela. Vamos então ver, em termos de marcação, qual é a diferença entre as duas tabelas. Para o efeito, eu entrei dentro do back-office novamente do WordPress e fui à página onde está a tabela, não é? Onde foi construída esta tabela. Selecionei aqui neste caso os cabeçalhos da tabela que se encontra incorretamente marcada e verifico que ela está marcada com este elemento que é o TD. TD significa Table Data e temos aqui depois os dias da semana, todos eles marcados com TD. Portanto, esta é a primeira linha, ou seja, TR, Table Row, é a primeira linha da nossa tabela. E a diferença entre esta tabela incorretamente marcada e a tabela corretamente marcada reside no essencial na marcação dos cabeçalhos. Estou agora aqui na mesma linha, mas da tabela corretamente marcada, e vemos que ele, em vez de TD, utiliza TH, ou seja, Table Header. Basta a utilização deste elemento, Table Header, e no caso da grande generalidade dos leitores de ecrã, só esta diferença da utilização de TD para TH nas células que constituem os cabeçalhos é suficiente para eles reconhecerem a que células de cabeçalho correspondem determinadas células de dados. No entanto, há algumas tecnologias que requerem um trabalho, digamos, mais complexo, uma vez que no caso de uma tabela como é esta do horário, a cada célula de dados corresponde uma célula, por exemplo aqui no caso da química, corresponde uma célula de cabeçalhos em linha e uma célula de cabeçalhos em coluna. Portanto, a coluna aqui terça-feira e aqui a célula de cabeçalho em linha, neste caso 9 horas. Isto é considerada, ou seja, quando uma célula de dados tem mais do que uma célula de cabeçalhos, é considerada uma tabela complexa. E para esse efeito é necessário utilizar este atributo, que é o headers, que associa o cabeçalho em linha e em coluna, digamos, os múltiplos cabeçalhos. Como vemos, eles têm
no caso dos dias da semana, são identificados com este atributo ID, ID igual a seg, neste caso, e é este seg deste ID que depois é repetido nas células respectivas, nas células de dados. E é o suficiente estes dois elementos para se fazer uma associação, neste caso, explícita, das células de cabeçalhos às células de dados. E são estas as correções que são necessárias fazer. Identificar os cabeçalhos com TH e associar explicitamente, quando se trata de uma tabela complexa, as células de dados às células de cabeçalhos.